Bom, bom dia para todos. Quando acontecer isso, tá? Eu caí um pouquinho, que eu saí da sala, não saiam não. Continuem na sala, que eu vou retornar. É porque, eu não sei por quê, deu aqui que eu estava sem internet, e a internet da Vivo está funcionando. Tive que voltar lá no e-mail, com muito sacrifício, não quis entrar, e depois voltei de novo lá no início, e ela voltou. Tá? Vamos lá, vamos corrigir minhas orações que eu deixei. Ô, Samuel, eu quero falar com você. Dá para você abrir o fone um pouquinho, Samuel? E quando eu sair um pouquinho de sala, tem Gilbert e Beth que seguram para a gente. Já ia até ligar para Gilbert, mas ele segura a sala para a gente. Vamos Oi, lá. professora. Samuel, Oi. eu te mandei um WhatsApp, você viu? Eu não vi, não. Ô, Samuel, você não pediu o livro emprestado? Pedi. Por que você não abriu o WhatsApp? Calma aí, eu posso ver agora? Vai abrir agora. Samuel, se o trabalho que você vai entregar hoje, você não ia entregar, porque você não leu o WhatsApp. Meu Deus do céu. Me manda um recado, eu respondo e ele não abre para ler. Ah, essa foi boa. Tá bom, professora. Depois eu falo com a senhora. Tá, vou falar com você pelo WhatsApp, tá? Fora da aula. Vamos lá, Aninha. Tá o som, tá saindo um som aí de outra sala. Quem for chegando, eu vou colocando aqui. Ana Luísa também já chegou. E Ana Clara. Essa foi boa, Samuel. Vamos lá, quem vai me dar as orações? Vai ser Ana Luísa ou Ana Clara? Se Ana Luísa. Pode Vamos lá. ser. Então, vamos corrigir o exercício que eu deixei na aula passada, que foi a continuação, que eu não terminei o número 2 das orações. É para dizer se é período composto por coordenação ou período composto por subordinação? É essa a questão. Não, é classificar as orações coordenadas. Tá, então me dá o que faltou. Vai ditando para mim que eu vou dando a resposta. Olavo está na minha fazenda, por conseguinte me pertence. Tá, então olha só. O lago está na minha fazenda. Oração coordenada assindética. Por conseguinte, me pertence. Eu quero saber se é conclusiva, se é adversativa. É conclusivo? Conclusiva. Então vamos lá. Que letra é essa aí, Aninha? É a B. Então, C, peraí. perdão. C, peraí. Continuação das correções das orações. Bom dia, Gustavo. Deixa eu colocar o Gustavo aqui na minha relação, que eu gosto do nome de todos os meus alunos. Eu quero saber quem assiste a aula e quem não assiste. Então, vamos lá. Isso tudo eu conto como pontuação. Bom dia. Então, vamos lá. É a C. A primeira oração, eu disse o quê? Vou abreviar a oração. Coordenada assindética. Tá? E a minha segunda oração? Pode falar? Pode. Pera, para falar D? Peraí, coordenada sindética conclusiva, não é isso? Pronto. Agora vamos a D. Pode digitar. O conhecimento científico pôs a fé em xeque. Todavia, não tem respostas para questões fundamentais. Olha só, o conhecimento científico, não é isso? Então, a primeira oração. Oração coordenada assindética. Aí, agora eu vou colocar a segunda. Segunda oração ordenada sindética
Agora, olha só, esse pois está antes do verbo da segunda oração ou está depois do verbo? Lê a segunda oração para mim, Ana. Todavia, não tem respostas para questões fundamentais. Ah, não tem aí o pois não, né? Todavia. Mas, porém, todavia, no entanto, adversativa. Pronto. Foi. Vamos aí. Já estou adiantando aqui, primeira oração. Pode ler a segunda para mim? Deixa você terminar. A mulher ou ama ou odeia, não há outra opção. Ou ama ou odeia. Não há outra opção. Então, ou a mulher ama ou a mulher odeia. Então, nós temos uma oração coordenada sindética. Alternativa? Alternativa. E a segunda oração coordenada assindética alternativa. Oi. Bom dia para quem está chegando agora. O Adas, você está sumido das minhas aulas, hein? Vamos colocar, olha só, vou dar mais um aviso a vocês. Caso eu suma da tela, eu caia um pouquinho, não saiam da sala, não. Me espera que eu volto. É porque já na primeira aula, no finalzinho, faltam 2 minutos para encerrar a aula, eu também levei um tombozinho da internet, saí. E agora, eu comecei a aula, estava dizendo que eu estava sem internet. Aí eu olhei aqui, não estou sem internet, eu estou com a internet. Olhei no computador, estou conectada. Aí o que eu tive que fazer? Tentei entrar de novo. Não consegui. Não consegui acessar o site, é o que aparecia na minha tela. Saí de tudo, voltei lá no e-mail, e lá no e-mail, entrei no meu e-mail, saí do meu e-mail para entrar de novo, aí entrei direto para vocês. Não saiam da sala, esperem um pouquinho que eu volto, tá? Que eu tenho matéria nova para a gente trabalhar. E já está prontinha aqui. Então, não saia da sala. Então, vamos lá. Primeira oração. Coordenada. Dita para mim a primeira, F. Não duvide de nada, porque nesse mundo tudo é possível. Tá, então não duvide de nada. Pronto, oração coordenada sindética. Segunda oração. Oração coordenada sindética explicativa. Não tem um porquê aí? Então, nós temos uma oração explicativa. G. Termina a sua, depois você dita para mim. Você puder digitar a G. Está fazendo frio. Levarei, pois, uma blusa. Então, olha só, está fazendo frio. Oração coordenada cinética. Levarei, vírgula. Pois, vírgula, não é isso que eu botei? Isso. Levarei, aí vem assim, levarei, vírgula, pois uma blusa. Está após o verbo da segunda oração. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética, o quê? Conclusiva ou explicativa? Depois? Após o verbo da segunda oração. É conclusiva. Conclusiva. Tudo bem, mocinha. Show. De bola, tá acertando tudo, hein? H. Quando você terminar, você dita para mim.
Pode ir? Pode. O rapaz desapareceu, porque não o tenho visto aqui. Porque não tenho visto aqui. Então, vai ser uma oração coordenada, sindética. Está explicando, né? Que desapareceu. Explicativa. Outra explicativa? Não tem um porquê? Repete a oração para mim. O rapaz desapareceu, porque não o tenho visto aqui. Ok, estou explicando por que ele desapareceu, porque eu não tenho visto. Então, sindética explicativa. Tem aí? Tem a última. Ok. Primeira oração. Amemos, porque amar é um santo escudo. Então, vamos lá, amemos a sindética. É um primeiro verbo. Vamos para o segundo verbo agora. Porque amar é um... É um santo escudo. Quantos verbos Oi? eu tenho? Quantos verbos eu tenho nessa oração? Amemos, Porque amar é um santo escudo. Mas esse aí não é... um santo escudo ou é mesmo? É mesmo. Então eu tenho 3 verbos. Então eu tenho que ter 3 orações. Ó, amemos. Todo mundo já sabe o que vai fazer. Oração coordenada assindética. Porque amar é um santo escudo. Mas eu não vou contar. Porque amar. Eu vou colocar aí, oração coordenada sindética explicativa. Eu estou sem a oração aqui. Porque amar é um santo escudo. É um santo escudo. Mas o que é um santo escudo? É amar. Então, eu vou precisar da segunda oração aqui para juntar as duas. Então, vai sindética explicativa. Por quê? Essa foi a última, né? Foi. Tá, então, olha só. No seu caderno, eu ainda não trabalhei complemento nominal, adjunta de nominal e objeto indireto. Não botei nada ainda, não é isso? Então, nós vamos colocar a data de hoje, tá? Vamos colocar dia 24. Olha, adjunto adnominal tem lá atrás no começo, mas agora recente não. Não, é para comparar. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês verem. Botem a data para mim, 24/8. Deixa eu botar aqui, deixa eu compartilhar uma coisinha com vocês aqui. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Vou compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar primeiro. Ok. Qualquer coisa me comuniquem. Vê se vocês estão vendo direitinho a minha tela. Vamos botar... Estão vendo? Tá vendo, Aninha? Sim. Então, vamos lá. O nosso assunto agora no caderninho, complemento nominal, vírgula, adjunta de nominal e objeto indireto. Completo, coloque o título para mim. Coloque meu título. Quando terminarem de colocar o título, todo mundo trabalhando no caderno, vocês me avisam. É o nosso título. Qualquer dúvida, é só me avisar. Eu não tenho visão de vocês abrindo fone, nada. Mas eu sei que eu estou compartilhando a tela com vocês. Complemento nominal, adjunta de nominal e objeto indireto. Vamos trabalhar os 3 agora, diferenciá-los, tá?
o nosso tema. Posso? Pode ir. Pode. Peraí, professor, ainda tô copiando aqui. Então, volto. Voltei. É o nosso título de hoje. Por que eu estou botando no caderninho? Porque é matéria de 8º, mas no nosso livro não tem. Se tiver mais adiante, ele vai ficar no 3º bimestre. Tá? Porque a forma é correta, o complemento nominal, e agora diferenciá-lo de objeto indireto e adjunto adnominal. Já terminou? Já. Então, vamos lá. Façam mais ou menos assim como eu fiz para vocês. Eu coloquei uma seta, eu coloquei setinha embaixo, para deixar bem explicadinho. Complemento nominal e adjunto adnominal primeiro, tá? O objeto indireto vai ficar no finalzinho da matéria. Então, vocês vão colocar aí complemento nominal. É o termo da oração. Está na tela de vocês, podem copiar. É o termo da oração que completa. Vou ter que voltar lá um minutinho só, tá? Porque eu vou precisar ver quem está entrando. O nosso amiguinho aqui, quem foi que entrou? Ninguém? Pediu autorização. Gabriel Oliveira? Acho que foi Gabriel Oliveira. Matheus. Gabriel Oliveira, sim, foi ele. E Matheus. Uns entram direto, outros têm que pedir autorização para entrar. Continuando. Nosso tema, complemento nominal e adjunto adnominal e objeto indireto. Quem for chegando agora, deixa o tema e começa, bota a data de hoje e deixa só uma linha para o tema, tá? E pode começar a copiar. Como eu estava falando, o complemento nominal é o termo da oração que completa, vírgula, por meio de uma preposição, vírgula, o sentido de uma palavra. Aí eu coloquei substantivo, vírgula, adjetivo ou advérbio de significação transitiva. Deixa vocês copiarem. Coloquei exemplo. Coloquei até 2 exemplos aí. Aí eu vou querer, quando vocês terminarem, que vocês coloquem uma perguntinha, para ficar bem prático, para vocês descobrirem
com mais facilidade o complemento nominal, tá? Esperamos ansiosos. Aí, adjetivo. Faz tudo como eu fiz bonitinho assim na tela, vocês colocam no caderninho de vocês. Um tempinho para vocês copiarem. Esperamos ansiosos por sua volta. Coloque o adjetivo ansiosos e o complemento nominal por sua volta. E vamos colocar uma perguntinha aí no primeiro exemplo, tá? Vocês vão fazer a perguntinha ao adjetivo ansiosos. Vamos dar um espaçozinho aí, vamos abrir um parêntese aí, ou puxa uma setinha no adjetivo ansiosos, como eu puxei aqui, ó, de colocar adjetivo, como eu puxei aqui, eu vou querer que vocês puxem uma outra setinha, para vocês colocarem, mas pode ser até em cima, uma perguntinha aqui, ó, ansiosos por quê? Aí interroguem para mim. Abra um parêntese e coloca ansiosos por quê? Esse porquê é separado com acento. E no final dele, interrogativa e fecha o parêntese. Ansiosos por quê? Aí eu tenho a resposta. Por isso que eu digo que é a significação transitiva. Tem a transitividade, nós não temos a transitividade do verbo. E o verbo ele faz a pergunta para dizer se é transitivo direto ou transitivo indireto. Então, se eu faço a transitividade do verbo, eu vou fazer dos nomes também. Então, esperamos ansiosos, por quê? Resposta, por sua volta. Por isso que ele diz, quando você faz uma pergunta, a palavra, o nome, ou um adjetivo que seja, ou um advérbio, e tem resposta, então nós temos a significação transitiva. Eu tenho uma pergunta para o adjetivo. Nós esperamos ansiosos por tanta coisa, né? Não precisa ser só por sua volta. Para voltar às aulas, para retornar para os amigos, para conversar com quem está distante. Então, eu fiz uma perguntinha aí para dar a transitividade do adjetivo. Esperamos ansiosos por quê? Aí vocês podem colocar a perguntinha ansiosos por quê, coloca separado, coloca o porquê com acento, e no final do porquê bota uma interrogativa. Aí fecha o parêntese. Aí a resposta por sua volta. Então, por sua volta, eu tenho um complemento nominal. Aí eu vou para o segundo exemplo. Deixa vocês terminarem o primeiro. A confiança nos funcionários foi decisiva para a empresa. Eu coloquei a confiança, vocês sabem que vem do verbo confiar. Ansiosos vem do verbo ansiar, no caso. A confiança
a confiança em quem? Vou lá para o substantivo lá, palavra substantivada, confiança. Aí eu faço assim, eu pergunto a vocês, a confiança em quem? Podem botar também essa perguntinha aí na palavra confiança. Confiança em quem? Interroguem, pode botar entre parênteses também. Por isso que eu digo que é significação transitiva. E vou responder nos funcionários. A confiança em quem? Nos funcionários. Então, já que eu fiz a pergunta, obtive a resposta, transformei o substantivo em verbo, como eu transformei também o adjetivo em verbo, eu vou dizer que nos funcionários é meu complemento nominal. Tudo ok? Só abrir o fone. Confirma para mim. O que, professor? Repete, por favor. Você já acabou de copiar? Sim. Então vamos lá. Na primeira, ansiosos, você botou por quê? Ansiosos por quê? Coloque aqui, abre um parênteses embaixo de ansiosos aqui, ó, antes do adjetivo, e coloca uma letrinha pequena. Ansiosos por quê? Aí você coloca por quê separado, com acento, faz o pontinho de interrogação e fecha o parênteses. Fiz uma pergunta ao adjetivo. Ansiosos por quê? Resposta, por sua volta. Eu poderia colocar aqui no lugar por sua volta qualquer outro termo que completasse a palavra ou adjetivo ansiosos. Eu coloquei por sua volta, então já que eu posso trocar o termo, eu vou ter aqui ó, um complemento que é nominal. Por isso que a gente fala significação transitiva. Eu posso fazer uma perguntinha para o meu adjetivo e uma perguntinha para o meu substantivo aqui, que é uma palavra substantivada. Aí, no segundo exemplo, a primeira me levou ansiosos por quê? No segundo exemplo, eu boto em quem? Ó, a confiança nos funcionários, aí eu vou fazer uma perguntinha, a confiança aqui, que é substantivo, que está acompanhado de um determinante, de um artigo aqui. Então, a confiança vem do verbo confiar. Eu vou fazer a perguntinha. A confiança em quem? Aí você vai me responder. Nos funcionários. Então, esse nos funcionários, eu posso tirar também da oração. A confiança foi decisiva para a empresa. Então, também não está me fazendo falta na oração. Então, eu tenho aqui um complemento nominal. Aí você, nessa setinha aqui do lado, antes de complemento nominal, ou em cima, abre um parêntese, coloca confiança em quem? Interroga e fecha o parêntese. Aí eu vou responder, por isso que eu chamo de transitiva. Repetindo o que eu falei, os verbos têm a sua transitividade, que é objeto direto, objeto indireto e intransitivo. Os nomes, pode ser uma palavra substantivada, um adjetivo, uma adjunta de nominal, perdão, uma adjunta adverbial, eu posso fazer uma perguntinha para obter uma resposta, por isso que a gente chama de significação transitiva. Então, eu fiz uma perguntinha aqui, ó, confiança em quem? Você tem que me responder para me dar transitividade, né? Que é o complemento nominal, se é adjunta de nominal ou se vai ser objeto indireto. No caso aqui, eu tenho nos funcionários que eu vou chamar de complemento nominal. Você vai entender melhor conforme eu vou passando, tá? Para vocês. Se eu puder mudar a tela, vocês me avisam.
Pode ir. Tem mais um exemplo aqui, ó. Do primeiro quadrinho ainda, tá? Moro perto de um grande parque. Olha só, eu tenho perto aqui, não é adjetivo, ele é um advérbio. O advérbio é uma circunstância. E quando você completa o sentido, você é cercado. No caso, o advérbio, ele modifica o verbo ou um adjetivo. No caso aqui, ele está modificando o verbo morar. Então, moro, quem mora, mora em algum lugar. Mora em algum lugar. Adjunto adverbial de lugar, né? Então, perto aqui, eu vou chamar de advérbio. Só um minutinho. Vou botar Maicon na sala. Deixa eu abrir de novo. Então, voltando à explicação. Então, olha só. O verbo morar aqui está sendo modificado pelo advérbio perto. Você mora onde? Então, eu moro perto de um grande parque. Pergunta de advérbio. Então, eu tenho aqui um advérbio, perto. De um grande parque, eu vou chamar de complemento nominal, porque eu poderia dizer, moro perto de uma fábrica, moro perto de uma escola, moro perto de uma praia, eu moro perto de uma lagoa, e assim vai. Então, eu posso substituir o complemento nominal por um outro termo? Posso. Então, eu posso retirar ele da oração e colocar outro? Posso. Mas eu vou ter que botar outro termo, porque eu quero saber onde você mora. Então, você tem aqui um advérbio e você tem aqui um complemento nominal. Tem que observar sempre a perguntinha que a gente completa, o adjetivo, que a gente faz o adjetivo, faz o substantivo, e agora eu fiz o advérbio, para que eu possa ter um termo complemento nominal. E depois, logo embaixo, eu coloquei um adjunto adnominal. Enquanto vocês coloquem para mim. Depois, no final, deixa eu botar uma observação, que eu já fiz uma, mas eu vou botar mais umazinha. Vamos ver até se foi essa que eu botei. Agora, o adjunto de nominal, como eu falei, vocês aprenderam também no início do ano letivo, são 5 itens. Nós vamos trabalhar para diferenciar do complemento nominal e do objeto indireto, nós vamos trabalhar as locuções adjetivas. Só, tá? Só as locuções adjetivas. Os demais adjuntos de nominais, nós não vamos trabalhar. É o artigo, não posso... Trabalhar, a gente vai trabalhar a todo momento, perdão. Mas eu quero, assim, diferenciar, tá? O adjunto de nominal com complemento nominal e diferenciar do objeto indireto, eu só vou pegar as locuções adjetivas. Foi com essa finalidade que eu quis mostrar. Eu ainda coloquei ali, ó, em locução adjetiva. Porque o adjunto de nominal, ele pode ser um artigo, ele pode ser um adjetivo, ele pode ser um pronome, ele pode ser um numeral,
e uma locução adjetiva. Então, é só a locução adjetiva que eu vou trabalhar para diferenciar do complemento nominal e do objeto indireto. Por que só a locução adjetiva? Porque ela me acompanha. Quem acompanha a locução adjetiva é a preposição. Então, eu tenho que diferenciar o complemento nominal de termos que me tragam a preposição com ele. E a locução adjetiva ela traz uma preposição. Vocês lembram que vocês aprenderam lá no 6º ano, amor de pai, amor paterno. Então, você tem a locução adjetiva para trocar por um adjetivo correspondente. Então, você tem roupa de fábrica, roupa de fábrica. Então, de fábrica é uma locução adjetiva. Eu posso transformar em roupa fabril. Aí eu pergunto a vocês, nem todas as locuções adjetivas têm seu correspondente ou não? Não, nem todas. A maior parte, sim, mas outras não têm seu correspondente. Não tem o seu adjetivo direto correspondente. Como a gente tem era do gelo, era do gelo, era glacial. Amor de mãe, amor materno. Amor de irmão, amor fraterno. Então, vocês aprenderam todas as locuções, não todas, né? Que são muitas, mas vocês aprenderam bastante locuções adjetivas lá no 6º ano. E trouxeram para o 7º para a função sintática. Né? E trouxeram de volta para o 8º ano, para a gente trabalhar o nosso predicado verbo nominal, né? Nós fizemos a revisão de todos os predicados. Então, voltei eu aqui, ó, no complemento nominal, voltei eu para a locução adjetiva. Se refere a um substantivo de significação não transitiva, que, em geral, não pode ser transformado em verbo. Então, a locução adjetiva, ela está voltada para um substantivo, mas ele não tem significação transitiva. Você não pode fazer a pergunta ao substantivo. Não vai ter resposta, né? Como eu fiz no complemento nominal. Então, é adjunta de nominal. Ela não é transitiva, que, em geral, não pode ser transformada em verbo. O complemento nominal, nem todas as palavras você vai conseguir transformar em verbos, principalmente os advérbios. Mas você tem a maioria dos substantivos que eu posso puxar o verbo, os adjetivos também posso. Agora, a locução, o adjunto de nominal, quando você trabalha a locução adjetiva, o substantivo de quem ele se refere, ele não pode ser transformado em verbo. Como é que eu vou fazer um verbo da palavra peixes? Não tenho, né? Que é um substantivo. Então, eu botei os peixes do lago se alimentam de lodo. Então, quer dizer, quem se alimenta de lodo? Os peixes do lago. Então, do lago aí, tira o núcleo do sujeito. Peixes, que eu já coloquei em vermelho, e coloquei do lago, benzei em preto firme, que é para mostrar. Então, quantas adjuntas de nominais eu tenho aí? Olha, eu tenho os e tenho o do lago, né? Aí tem de lodo ali, eu poderia dar até uma outra classificação ali, mas não vou mexer agora não, por enquanto eu estou mexendo na adjunta de nominal. Então, eu coloquei o substantivo peixes e coloquei do lago, uma locução adjetiva, adjunto adnominal. Por isso, eu fiz esses mínimos detalhes bem coloridos para chamar a atenção de vocês. Tem que prestar sempre atenção nessa significação não transitiva. Quando terminarem, me dá um ok. Pode ir já. Se alguém não consegue... Peraí, professora. Tô Tá, copiando ainda. tá bom. Ok.
Puxam as setas, tá? Direitinho. Aqui, ó. As setinhas que eu fiz aqui, ó. Peixes do lago. Para vocês não... que não haja confusão, tá? Quando eu puder mudar, me avise. Posso? Pode. O colega já foi? Se caso não tenha completado, é só me avisar, tá? Tem outro exemplo de adjunto de nominal bem em cima. O engenheiro daquela firma não concluiu o projeto da ponte. Aí eu puxei uma setazinha aqui, ó. Essa setinha aqui, que é da ponte, tá? Que é complemento nominal. Porque não dava, lógico, a palavra toda aqui. Então, eu quis mostrar a vocês que eu preciso da preposição para que eu possa ter o termo complemento nominal. Então, eu coloquei o engenheiro daquela firma não concluiu o projeto da ponte. Copiem primeiro para que eu possa explicar. Tudo bonitinho, grifem as palavras, se você não tem caneta colorida, façam as setas direitinho. É mais um exemplo de adjunto de nominal, mantendo também o complemento nominal no mesmo contexto, né? E depois eu coloquei o objeto indireto. Está bem explicadinho na tela de vocês, para que vocês não façam confusão.
E coloca explicadinho no caderno também, porque na hora de estudo, se for estudar, tá tudo explicadinho. O complemento nominal está completando aí o sentido da palavra projeto, e tem função aí de objeto direto, não concluiu o quê? O projeto. Está completando o sentido do objeto direto aí na oração. O engenheiro daquela firma não concluiu o projeto da ponte. Está completando o sentido do projeto, né? Poderia ser o projeto da ponte, o projeto do prédio, do edifício, que seja, o projeto da casa, de um barco, né? O projeto do barco. Poderia usar outro termo no lugar da ponte. E a palavra projeto, eu posso puxar o verbo projetar. Eu posso puxar o verbo projetar. Já terminaram? Já, pode ir. Não. Ok. Faz as setas bonitinhas, hein? Letra legível. Só para eu explicar, quando vocês terminarem. O engenheiro daquela firma não concluiu o projeto da ponte. Sujeito. Quem não concluiu o projeto? O engenheiro. Sujeito. Quando eu for responder quem não concluiu o projeto, eu tenho que ter uma resposta completa, tá? O engenheiro daquela firma. Eu perguntaria, o engenheiro da onde, né? Você botaria daquela firma? Ah, é adjunto adverbial? Não. O engenheiro daquela firma. Eu estou explicando de onde ele é. Então, eu tiro o núcleo do sujeito, engenheiro. Sobrou a adjunta de nominal o e daquela firma. Só que eu quero trabalhar nessa atividade aqui, nessa matéria, as locuções adjetivas. Portanto, aqui eu tenho de mais a, que eu tenho a preposição de mais o artigo definido a.
Então, eu coloquei daquela firma. Então, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Tem o outro também, mas eu quero as locuções adjetivas, tá? Predicado. Não concluiu o projeto da ponte. Não concluiu o quê? O projeto. Então, o projeto, eu dei a resposta na pergunta certinha. Não concluiu o quê? Resposta, um projeto. Eu não incluí o da ponte. Eu posso trocar o termo da ponte, como eu falei para vocês. Então, o projeto eu vou chamar de objeto direto. Agora, o termo que não entrou no objeto direto, o da ponte, está ligado à palavra, ao substantivo projeto. Eu também posso transformar esse substantivo em verbo, verbo projetar. Então, eu posso transformar também em verbo e posso trocar, retirar ele da oração sem que me faça falta. Posso substituir por outros termos. Tá? Então, o termo que não entrou no meu objeto direto e está voltado ao substantivo, ao núcleo do objeto, eu tenho aí também um complemento nominal. Então, da ponte tem como função sintática complemento nominal. Regina, Fala, amor. Kailane falou que não tá conseguindo entrar, que a internet dela tá ruim. Quem? Kailane. Leilane? Ela entrou e não conseguiu. Kailane. Hã? É Kailane. Elaine? Kailane. Kailane. Mas Kailane entrou e saiu, né? A internet dela tá ruim, ela não tá conseguindo voltar, não? Não. Então faz o seguinte, depois manda um recadinho para ela, para pegar a aula gravada, que a aula está gravada, tá? Tem exercício aqui para a gente também, para ela não deixar de assistir a aula gravada, porque tem um exercício para ela também fazer. E tem a explicação, que está sendo gravada também, tá? Depois você manda um recadinho para ela, para assistir mais tarde um pouquinho a aula gravada, quando a internet dela retornar, tá? Vamos lá, então, agora. Objeto indireto. Nós sabemos que o objeto direto e indireto, ele tem que fazer pergunta ao verbo. Ele está voltado ao verbo, não é ao substantivo. Voltado ao verbo. Mas eu não estou trabalhando objeto direto, porque o objeto direto, ele não tem preposição na minha função sintática. Mas eu vou me deparar sim. Eu não gosto de falar muito essa palavra, não tem preposição. Porque nós temos o objeto direto preposicionado. Ah, professora, mas a senhora vai trabalhar? Não, agora não. Talvez você mexa com esse assunto lá no ensino médio. Mas agora você vai trabalhar com objeto direto, como nós trabalhamos no 7º, iniciamos trabalhando também o objeto direto sem preposição para não confundir nada. E trabalhamos o objeto indireto com a nossa preposição. E o que eu quero agora não é o objeto direto. Eu quero, sim, meu objeto indireto. Então, diz assim, o objeto indireto se refere sempre a um verbo transitivo indireto. Então, ele está voltado, enquanto o complemento nominal está voltado a um substantivo, a um adjetivo, a um advérbio, o meu objeto indireto está voltado ao verbo. O rapaz obedecia. Obedecia a quê? A quem? Aos sinais de trânsito, é a minha resposta. Mas eu poderia colocar, o rapaz obedecia a quem? A eles. Que significa a eles, significa quem? Os sinais de trânsito. Então, você tem um verbo transitivo indireto e você tem um objeto indireto. Então, eu posso fazer a pergunta direta. O rapaz obedecia a quem? Aos sinais de trânsito. Objeto indireto. O rapaz, eu posso trocar os sinais de trânsito por um pronome. O rapaz obedecia a quem? Resposta, a eles. A eles significa quem? Os sinais de trânsito.
Então, aí eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, o termo que vem após é meu objeto indireto. Na segunda oração, que é para mostrar a vocês a diferença da primeira, que eu posso trocar aos sinais de trânsito por um outro termo que simbolize eles, o verbo é o mesmo. Então, eu posso também pedir a regência. Quem obedece, obedece a alguém. Então, este a eles, que eu botei esse termo aqui, a eles, para vocês saberem que é sinais de trânsito, esse a, antes do pronome pessoal do caso reto, nós vamos chamar de preposição, que é a regência do verbo obedecia. Antes de pronomes pessoais do caso reto, eu não vou usar artigo. Eu não vou usar artigo, senão eu teria que dizer, o rapaz obedecia a eles. Aí eu teria que levar um acento indicador da crase. Primeiramente, eles, masculino. Não vai levar acento indicador da crase. Palavra masculina e pronomes. Então, portanto, este a não tem acento indicador da crase, porque ele significa preposição. Você só pode colocar o acento aqui se tiver a regência do verbo, que é uma preposição, mais o artigo definido do substantivo feminino que vem após. Eles é pronome masculino, nem pensar antes de pronomes pessoais do caso reto, nós não vamos usar a crase, ok? Ainda mais masculino, né? Então, obedecia a quem? Aos sinais de trânsito, que significa a eles. Então, esse aqui é preposição, hein, gente? Não é artigo, não, hein? O rapaz obedecia a quem? Eles. Então, você tem o rapaz, quem obedece, obedece a alguém. O rapaz obedecia a eles. Então, é para mostrar para vocês que tanto a eles, que significa aos sinais de trânsito, está voltado ao verbo obedecer. Todos dois, ó, é a mesma frase, só que eu troquei aqui para mostrar para vocês a quem ele está obedecendo. Todos os dois verbos são verbos transitivo e indireto. E é o mesmo verbo, né? Então, mudando, se alguém não terminou, é só falar. Mais um exemplo aí de objeto indireto. Nunca duvide de minhas palavras. Coloquem para mim no caderninho de vocês. Nunca duvide de minhas palavras. Está ligado ao verbo duvidar. Está ligado ao verbo não pode ser complemento nominal. Nem adjunto de nominal, porque o adjunto de nominal ele acompanha o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, o núcleo do predicativo, o núcleo do adjunto adverbial, mas verbo nem pensar. Nem o adjunto de nominal, nem o complemento nominal. Quem vai estar voltado aos verbos são os objetos. Quando terminarem, me avisem. Que eu quero botar uma observação, eu quero completar essa observação que eu coloquei aí, mas eu vou botar aí embaixo, dentro da observação.
Eu falei para vocês que ia botar um exercício já de orações, já dei no caderno, depois eu vou fazer uma revisão geral de toda a matéria do terceiro, mas tem um exercício também aqui que eu fiz no PowerPoint também para vocês. Coloquei, duvide, nunca duvide de que? Resposta, de minhas palavras, objeto indireto. E o verbo duvidar, então, vai ser verbo transitivo. E, gente, olha só, deixa eu consertar o meu errinho aqui. Peraí, vou fechar aqui um minutinho. Vou consertar aqui, tá? Peraí, aqui, pronto. Depois eu salvo. Pronto. Deixa eu tirar isso daqui da minha tela. Pronto, consertei. Eu bati direto, não é não, é indireto, tá vendo? Já consertei. Então, verbo transitivo indireto. E fiz ontem, aí a gente vai batendo, né, rapidinho. Botei direto ali, mas não é não, é indireto. Não duvide de quê? De minhas palavras, verbo transitivo indireto, e de minhas palavras, objeto indireto. Aí é onde eu mexo e falo que a transitividade do verbo, ele só pode ser duas. E tem o intransitivo que não pede complemento, mas se eu pedir complemento, eu tenho duas transitividades, direto e indireto. E também, lógico, que eu tenho os dois também trabalhando junto, e tem o intransitivo também, que é a transitividade do verbo. Mas nesse caso aqui, que eu estou trabalhando para diferenciá-lo de adjunta de nominal e de complemento nominal, o verbo tem que ser transitivo indireto, tá? Quem botou direto, conserta para mim. Eu já consertei aqui na minha telinha. E coloquei a observação que a preposição pode ligar vários termos da oração, como adjunta de nominal e locução adjetiva. Sempre destacando a locução adjetiva, que é o único termo do adjunta de nominal que eu vou trabalhar. O complemento nominal, o objeto indireto, entre outros, que eu também posso colocar. Eu não coloquei para vocês, eu poderia ter colocado, mas para não confundir, que vai ficar 4, vai ficar muito pesado para vocês. Seria o adjunto adverbial. Também, que quando você fala a palavra adjunto, ele também traz para mim uma preposição, né? Que eu vou trabalhar as locuções adverbiais. O adjunto adverbial na função sintática pode ser qualquer advérbio. Não, onde, pode ser debaixo da mesa. Ah, professor, mas onde tem advérbio aí? Adjunto adverbial de lugar. Aí eu vou dizer que é um adjunto adverbial de lugar. E tem as nossas locuções adverbiais, né? Elas vêm com a preposição. É o caso que eu falei agora. Não botei para não confundir, mas o item seria muita coisa para a cabecinha de vocês. Então, não coloquei. Então, eu botei a preposição pode ligar vários termos da oração, como adjunta de nominal em locução adjetiva, o complemento nominal, o objeto indireto, ainda coloquei entre outros, que seria também no nosso adjunto adverbial. Nós temos também locução prepositiva, né? Não vai fazer muita confusão para vocês. Quando terminarem a observação, eu vou digitar mais um tópicozinho para vocês colocarem aí embaixo, tá? E depois eu digito aqui na minha telinha. Porque depois, se não me engano, eu botei lá um exercício.
Quando vocês fecharem a observação, professora, eu já terminei. É só me avisar. Como é que eu posso digitar som? Um termozinho abaixo da observação. Estão me Pode ouvindo? ir já. Ah, oi? Oi? Pode Mas ir já. deixa eu ver se é Nicolas ou Samuel. Alguém que sempre não terminou ainda. Todos terminaram? Vou passar. Mas eu quero. Não, passa não, professor. Espera um pouquinho, Tá. por Então favor. termina, porque eu quero digitar só um tópicozinho de complemento nominal que eu não botei aqui, mas eu vou botar. Depois eu vou colocar, porque para que até a 8.1, que não coloquei para eles essa matéria ainda, que já fica. Mas eu vou dar mais uma aulinha para eles também. Após, entre outros, dá para a linha de baixo. Não precisa pular a linha não, tá? Deixa o colega terminar. Eu quero ver se vai dar tempo. Professor, Oi, amor. acabei. Tá, então agora você bota ponto entre outros, vai para a linha de baixo e coloca para mim assim, o complemento nominal. Aqui é só exercício que eu fiz. Complemento nominal. E se eu digitar agora, eu vou ter que fechar a tela. Então, bota assim, o complemento nominal completa. O complemento nominal completa. Professora, pode ir falando. Posso continuar? O sentido de um substantivo que corresponde a um verbo de mesmo radical Você falou agora, professora, repete aí, por favor. Vou repetir, tá? Então, olha só, na linha de baixo eu mandei colocar o complemento nominal, completa o sentido de um substantivo que corresponde a um verbo de mesmo radical, corresponde a um verbo de mesmo radical. E que exige objeto ou adjunta adverbial, ponto. É para deixar bem claro que a gente já vai ter que trabalhar adjunta adverbial, tá? Exige objeto ou adjunta adverbial, ponto. Parágrafo, ponto, parágrafo. Quando não existe, Pode repetir, professora, depois um verbo mesmo radical? posso, um verbo de mesmo radical, não é isso? E que exige, estou repetindo, e que exige objeto, e que exige objeto, ou adjunto adverbial, ponto, parágrafo. Professor,
Oi, Tem como você repetir, por favor? Porque a pessoa me ligou, aí travou a aula toda. Eu parei em radical. tá, então vamos lá. Vou repetir de novo, hein? Vou repetir desde o início, tá? O complemento nominal, que é na linha de baixo que eu mandei, o complemento nominal completa o sentido de um substantivo que corresponde a um verbo de mesmo radical e que exige objeto ou adjunto adverbial. Ponto. Tá todo mundo junto comigo agora? Ponto, parágrafo. Valeu. Todo mundo copiou até aí? Então, continuando. Quando não existe, quando não existe um verbo, quando não existe um verbo de mesmo radical, vírgula, pode ser, pode, hífen, ser. Pode ser usar um verbo, pode ser usar um verbo, não, de quem é, não tem foto e não conheço o nome, não vou aceitar. Se o Gilbert quiser aceitar lá, não vou aceitar não, neguei. Continuando. Pode-se usar um verbo que tenha significado, aproximado. Ponto. Aproximado, ponto. Do lado do ponto, coloque assim, dois pontos. Assim, deixa eu fechar aqui no instantinho só, que eu vou lá, para colocar no chat para vocês. Deixa eu colocar aqui no chat. Assim, dois pontos, tá? Aí vou colocar, é um asterisco ou um tracinho. Vou colocar medo, eu vou botar aqui e mandar para vocês. Vou colocar do escuro. Grifem para mim a palavra escuro, do escuro, tá? Vou colocar aqui entre aspas e vocês colocam para mim sublinhados. Do escuro, vou colocar do lado temer o escuro. Vamos colocar temer, no caso, o escuro. Ninguém gosta, todo mundo tem medo, né? Vou botar uma ponta e vírgula. E vou colocar outra embaixo também. São dois. Vou colocar um tracinho. E vou colocar ciência. Vou colocar do fato. Ciência do fato. Vou colocar... Deixa eu colocar entre aspas também do fato. Abre aspas. Vou abrir aqui. Vou fechar aqui.
Ciência do fato. Veio para o lado aqui, vou colocar conhecer o fato. Pronto. Ok? Tá aí no chat aí. Para vocês completarem, que eu vou repetir o que eu ditei. Amiga, tira o compartilhamento de tela. Você tá com 2 telas na sala. Mas eu não acabei ainda não, meu amor. Eu estou no PowerPoint. É porque eu vim digitar. Eu vim digitar aqui no chat aqui o restante do que eu estou digitando para eles. Tem um exercício ainda para eles copiarem, por isso. Entendeu? Estou voltando agora para a minha telinha, para onde eles estão copiando. Entendeu agora, Gilbert? Pronto. Voltei. Deixa eles terminarem o chat lá que eu botei. E dividir por 40. Está saindo vozes na minha aula. Parou. Agora vocês vão para terminem o que vocês colocaram e vamos às nossas atividades para vocês copiarem, para que eu possa explicar para vocês. Ficou 2 telas, porque fui lá no chat, lá botar um finalzinho para vocês copiarem no que eu ditei. E falar nisso, vou até repetir o que eu ditei tudo, tá? Para ver se vocês botaram certinhos. Mas aula online é isso mesmo, né? Você interrompe uma coisa para fazer a outra e volta para o que você estava fazendo. Isso acontece. É igual a sala de aula. Nós estamos numa sala de aula, né? Ela está sendo gravado, mas a gente tem que dar matéria, a gente tem que fazer revisão, tem que ler de novo, não tem como. Então, vocês terminam, eu vou repetir o que eu ditei, tá? O complemento nominal completa o sentido de um substantivo que corresponde a um verbo de mesmo radical e que exige objeto ou adjunto adverbial. Ponto. Parágrafo. Quando não existe um verbo de mesmo radical, vírgula, pode-se usar um verbo que tenha significado aproximado. Ponto. Assim, 2 pontos. Eu coloquei lá no chat para vocês. Medo do escuro, temer o escuro, e coloquei ciência do fato, conhecer o fato, tá? Lá no chat. Agora, abaixo do que nós colocamos, nós vamos colocar atividades. Nós temos 2 atividades para fazer do mesmo número 1, são várias orações, e vocês vão sublinhar os termos grifados, para que a gente possa trabalhar, dê a função central dos termos abaixo, cada termo sublinhado. Como assim? Dizer se é um complemento nominal, se é um adjunto de nominal, ou se é um objeto indireto, ok? Então, vocês podem copiar rapidinho. Se vocês acham mais fácil eu ditar, eu dito o que está na tela para vocês. O que vocês preferem? Hein? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa assim, tá bom. Tá? Então, vamos lá. Enquanto eu anoto aqui. Não der tempo de fazermos hoje, vocês, pela aula, prestem atenção ao termo que vem antes dos termos sublinhados, tá? Se é verbo, se não é. Prestar muita atenção.
Eu coloquei dê a função sintática dos termos abaixo. Letra A, um filme não agradou aos espectadores. Sempre olhe para o termo que vem antes. No caso aí é um verbo. Depois eu coloquei a B. A confiança em nós foi absoluta. Sublinhei só em nós. Depois a C. Nunca duvide de minhas palavras. Olha antes, aqui eu tenho um verbo. Na B eu tenho o substantivo confiança, que eu posso transformar em verbo confiar. Lembre-se dessa última observação que eu ditei para vocês, tá? Não vamos esquecer, não, hein? Depois eu tenho a D. Também tem uma palavrinha aqui, antes da viagem, a viagem, relativamente. Você vai dizer assim, mas pode ser um advérbio, né? Terminadamente, nem todas as palavras terminadamente são advérbios. A maioria, sim. Mas aqui, mesmo sendo relativamente, eu posso ter um verbo chamado relativizar. Eu posso transformar em um verbo relativizar. Então, tem a palavra sublinhada e o termo a viagem, e depois coloquei o rapaz da agência, já nos esclareceu tudo. Grifei 2 termos, tá? Na mesma oração. Da agência. Depois vocês têm aí. Professora. Oi, amor. Na F é surgiu ou é sugeriu? O funcionário da loja surgiu ao gerente, a compra sugeriu. Vou consertar o meu, peraí. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Sugeriu, depois eu tenho que salvar, senão apaga. Não salvei. O funcionário da loja sugeriu ao gerente a compra de novos produtos. Obrigada. Por isso que eu gosto de ler. Vocês estão copiando, mas eu vou lendo. Eu fiz ontem, rapidinho, à noite, aí quer dizer, vai batendo rápido, né? O funcionário da loja sugeriu ao gerente a compra dos novos produtos. Aí eu grifei da loja ao gerente e de novos produtos. E 3 funções sintáticas aí. Pode ser as 3 a mesma coisa, pode ser diferenciados 3, né? Não ser a mesma coisa. Posso ter cada termo ter uma função sintática diferente. Mas eu já botei voltado para as 3 funções que nós estamos trabalhando, tá?
Complemento nominal, objeto indireto e adjunto adnominal. Quando chegarem na I, me avisem, por favor. Depois tem a G. Grifem os termos que eu coloquei grifado na tela. Márcia se referia ao amigo com muito carinho. Grifem ao amigo. Depois de minha letrinha H. Eu dar castigozinho nas mãos de vocês, né? Estou com a mão dolorida. Grifem ao amigo na G. Depois eu tenho a letrinha H. Laura contou para a amiga a história daquele acidente. Coloquei para grifar para a amiga. E daquele acidente, né? 2 termos. 2 funções iguais ou diferentes. Vocês que vão ter que analisar. Depois eu coloquei aí também. A saída pela manhã lhe fez bem. Quando chegarem aí, me avisem. Que é para vocês fazerem sozinhos, hein? Analisarem com calma quem vem antes, se é substantivo, se é adjetivo, se é um advérbio, se ele faz falta na oração, se ele não faz. Presta atenção, o complemento nominal, como eu botei aquela observação para vocês, que eu terminei lá no chat, os 2 itenzinhos finais. O complemento nominal tem que observar o termo que vem antes. Eu posso pegar um substantivo para transformar em verbo, eu posso pegar um adjetivo e transformar também em verbo, o termo. Ele pode ser retirado e colocado outros termos no lugar. Ele pode também vir no sujeito. Eu coloquei essa observação. Como eu mostrei o exemplo também voltado ao núcleo do objeto. Ele pode vir dentro do sujeito. Ah, professor, mas dentro do sujeito não é tudo adjunto adnominal? Não, não, nem pensar. Pode ser também um complemento nominal. Para isso, eu botei uma observação para vocês. Posso passar? Pode ir. Não. Não. Ok. Pelo menos aqui eu sei que vocês vão copiar, vão fazer, vão ter a atividade no caderno. Muitas vezes a gente coloca, eu coloco lá na plataforma, ou outro professor coloca, um aluno nem vai, muitos não vão nem lá buscar, nem pega, nem abre. A maioria está interessada, vai. Mas eu não consigo fazer uma quantidade de função sintática assim, né? Porque lá as questões, boto A, B, mas não dá para botar uma embaixo da outra, e assim já fica melhor. E se você, professora, não deu para copiar tudo, eu vou pegar a aula para ver. Não esqueçam de grifarem os termos e a preposição, tá? Que todas elas eu grifei a preposição, ó. Todas elas eu coloquei junto as preposições dos termos que eu queria. Não coloquei na letra eu no próximo, porque ali é adjunto adverbial. E eu não dei ainda o adjunto adverbial, então eu deixei de fora o nosso adjunto adverbial ali, né? Que é a instalação da fábrica só irá ocorrer quando? No próximo ano. Então, tem um adjunto adverbial ali, mas eu não coloquei. Nem vou colocar agora. Só botei o da fábrica.
Não puder virar, vocês me avisam. Para que eu possa gente, é um pouquinho complicada essa matéria, mas se a gente prestar atenção nos termos que vêm antes, nós não vamos errar nenhuma função sintática com preposição, né? Que são os 3 termos que eu dei para vocês. Terminaram de copiar? Então, eu posso ir para a próxima. Pensei que você dá até tempo, né, da gente corrigir, fazer juntos, mas vou deixar vocês fazerem sozinhos em casa, porque senão não vai dar tempo. Aí eu corrijo na próxima aula, já que já está, eu já coloquei o exercício no PowerPoint. Posso mudar? Deixa vocês terminarem. Professora, eu já acabei, tá? Ótimo. Posso mudar, então, para quem mais está copiando? Foi. E parem... Olha só quantas que eu botei para vocês. E param na U, tá? Para ver se vocês vão me acertar. Quantas vocês vão me acertar? Pelo menos 50%, hein? Eu tenho que acertar... Tô maluca? Não tô, não. Eu tenho que acertar 50% de todas que eu coloquei. Não tô, não. Porque você tem 3 matérias, 3, aí dentro desse exercício. Você tem objeto indireto, você já aprendeu objeto indireto, ele está voltado para o verbo, você já aprendeu a locução adjetiva, que faz função de adjetivo, está voltado para o substantivo, e você está aprendendo de novo, que eu digo de matéria nova, complemento nominal. Até objeto indireto e adjunta de nominal, você já aprendeu, já fez a reposição esse ano, né, que nós fizemos uma revisão, e vocês deram ano passado. Agora, este ano, vocês estão dando complemento nominal, só estou completando com o meu complemento. Aí, sim, esse ele vai trabalhar com quem vem na frente dele, não é o verbo. Mas pode ser um substantivo, que eu posso transformar em verbo, pode ser um adjetivo, que eu posso transformar em verbo, e pode ser um advérbio, né, que você tem que olhar para o advérbio e ver logo uma circunstância. E também vocês já deram advérbio no 7º ano. Até no 6º, né? Então, não tem bicho de 7 cabeças, você seguir o ritmo da função sintática, com calma, analisando quem vem antes, porque o complemento nominal também pode aparecer no sujeito, e assim vai, né? Não estou ficando maluca, não, estou bem lúcida. Não vai dar tempo de vocês fecharem com tudo, porque eu tenho que ir para outra turma, né? 11h10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu deixo essa parte para a próxima aula, e na próxima aula vocês terminam de copiar, tá? Para que a gente possa corrigir o que falta, o que vocês vão fazer. Tá? Que eu tenho que dar... Faltam 2 minutos. Não vai dar tempo de vocês copiarem tudo. Professora, Oi, amor. o trabalho do livro tem que entregar quando? Eu falei até dia 28.
Sexta-feira. Eu só quero valeu. folhinha, tá? Vai entregar lá na secretaria da escola. Ou a tia Beth lá na escola. Falar nisso, Professora, é aquela folhinha? 20 questões preenchidas É o bonitinho, tá? simulado, não é? Olha, vocês têm um simulado, que vai valer para português. E a folhinha do livro é para redação, tá? É um simulado. Qual é o livro mesmo, professora? É um simulado de redação que eu passei para vocês, mas com perguntas discursivas. A cor da ternura, tá? Vou mostrar para vocês. Deixa essa segunda parte para a próxima aula. Não vai dar tempo de vocês terminarem mesmo, tá? Vou voltar lá na tela, hein? Deixa só aquela primeira parte, deixa a segunda para a próxima aula. Pronto. Agora eu vou tirar aqui, parar de apresentar. Pronto. Preste atenção. O livrinho é esse aqui, tá? Vocês vão ter que me entregar até sexta-feira. A folhinha que eu quero. Eu não quero o livro, eu quero a folhinha que está aqui dentro. Tá bom? Até sexta-feira, para ler o livro e fazer. Deixa meu exercício. Meu exercício, vocês vão fazer a primeira parte que eu deixei para vocês até a letra I. E deixa J até 1 para a próxima aula para vocês copiarem, porque hoje não vai dar tempo. Tá? Já são 11h10 e eu tenho que dar mais uma aula na 8.1. Então, vocês vão ficar com Deus. E não esqueça. Professora, Oi, amor, fala. os simulados também são para entregar sexta-feira? Aí a escola estipulou uma data e disse quando vocês vão entregar. Vocês poderiam fazer o seguinte, então. Entrega a folhinha junto com o simulado. Entenderam? Entreguem a folhinha junto com o simulado. Mas é sexta mesmo que tem que entregar, eu acho. É sexta-feira? Então, quando a data para entregar o simulado, coloca a folhinha junto. O simulado não está difícil, não, está fácil. Coloca a folhinha dentro do simulado, ou grampeia para mim, eu boto um clips, tá? Porque aí é mais fácil, que aí eu já pego o simulado e a folhinha junto, tá bom? Não esqueçam de fazer isso para mim, não. Coloca junto. Um é para redação, o outro é para português. O simulado é para português e a folhinha do Extra Classe é para redação. Um beijo para vocês e agora eu tenho que ir para outra turma. Fiquem com Deus, tá? Deixa eu ver se Gilbert está lá na sala. Deixa eu interromper aqui.